Eu quero te convidar a abrir as Escrituras em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 20. Nós vamos ler o texto, ele foi lido no início da reunião, nós vamos repeti-lo novamente. Lucas 17, 20. Nós temos ouvido aqui, durante as últimas semanas, de forma maravilhosa, sobre a cosmovisão do reino de Deus, né, e de uma forma prática, de uma forma orgânica. Isso tem vindo, né, de encontro ao nosso coração. E nessa noite eu ainda quero falar mais um pouco sobre reino. O tema nessa noite é o reino, o tesouro e o coração. Não é meu objetivo te ensinar tudo sobre reino de Deus, até porque se você for lá no site ou melhor, no canal do De Volta à Palavra, tem uma série lá, O Reino de Deus Está Dentro de Vós, que tem, eu acho que mais de 40 vídeos, né? Fora outras ministrações. Então tem muitas mensagens sobre o Reino de Deus e eu te convido a ir ver e compreender e saber mais. Mas esta noite eu quero fazer um link, né? Uma união entre esses assuntos, o reino, o tesouro e o coração. E de que forma que isso acontece em nós. Eu quero muito que você se preocupe com isso, de que forma que este reino, este tesouro e este coração, eles estão vinculados. Amém? Lucas 17, verso de número 20, nos diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Repete comigo: o reino de Deus está dentro de vós. Jesus, ele falava muito sobre o reino de Deus. Se você for pesquisar nos evangelhos a respeito e fazer a leitura dos evangelhos, Jesus, ele está constantemente. Claro que Paulo, ele fala também, né? Nós vemos nas cartas, mas Jesus, por muitas vezes, ele fala reino de Deus, reino dos céus, e essa expressão é muito utilizada. E nós percebemos aqui nessa conversa, que algumas pessoas, alguns homens que ali estavam, eles puxaram este assunto a respeito do reino de Deus. Se você olhar no capítulo 17, Jesus ele não estava falando diretamente a respeito disso, não estava ali, ele estava falando a respeito sobre perdoar, irmãos, ele não tinha usado essa expressão ainda ali. Mas a Bíblia nos diz que os fariseus, ou seja, doutores da lei, homens que eram estudados nas Escrituras, homens que ministravam nas sinagogas, que seja, eles puxaram esse assunto e eles interrogaram a Jesus a respeito do reino de Deus. Então nos parece que eles estavam, seja ou com alguma dúvida, ou talvez até, penso eu, com algum receio, porque essa questão do reino para eles se tornou uma coisa muito cara. Se a gente observar, na própria crucificação, na condenação de Jesus, eles estavam dizendo: este daí diz que é o rei dos judeus. Então eles tinham esse negócio de que reino que é esse? Né? O que é que este homem está falando? Porque se a gente observar no capítulo 16, os irmãos não precisam abrir, mas no capítulo 16, que é onde eu vejo esse link sobre o reino, Jesus ele estava ensinando, e a Bíblia nos diz que os fariseus estavam debochando dele. Eles estavam rindo do que ele ensinava. E então Jesus disse: olha, vocês são avarentos, e Deus conhece o coração de vocês. Então Jesus ele diz uma palavra dura, porque talvez eles estivessem ali zombando, sem que fosse diretamente na face de Jesus, mas Jesus disse: olha, vocês são avarentos, não estão recebendo esta palavra, vocês pensam em si mesmos, e Deus conhece o coração de vocês. E aí Jesus ele fala a seguinte expressão que nós conhecemos, ele fala: olha, a lei e os profetas vigoraram até João, mas desde agora é chegado o reino de Deus. Né? E todo homem se esforça para entrar nele. Tem algumas traduções que dizem até que é tomado por violência usar essa expressão. Mas de tudo aquilo que Jesus estava falando, sobre Deus conhecer o coração, sobre Deus saber quem aqueles homens eram e que eles estavam agindo de uma forma errada, com um sentimento ruim, parece que eles pegaram isso. A lei e os profetas vigoram até João. Eles sabiam que era João Batista. E está chegando o reino, é chegado o reino. Então talvez aquilo incomodou eles. Falou: mas como assim? Então quer dizer que a lei agora acabou? Eu como fariseu, o meu trabalho acabou? Quer dizer então que agora vai ser instituído alguma coisa diferente? Que reino que é esse?
Quem que vai dominar neste reino? Seria este Nazareno? Será que ele tem algum envolvimento com alguém? Isso aqui são ilações que eu estou fazendo, irmão. São alguns pensamentos. Mas nos parece que eles ficaram incomodados, porque eles puxaram o assunto. E aí eles chegaram em Jesus, quando ele estava ensinando, e disseram, olha, quando que chega aquele reino? Quando que vai chegar o reino de Deus que você está dizendo? E qual é a resposta de Jesus? Vocês não vão ver. Não é visível. Opa, agora ficou mais difícil ainda, porque este homem fica pregando, dizendo que vem um reino, né, que vai acontecer algo, e agora ele está dizendo que a gente não vai ver. Mas se a gente não vai ver, então, ele não está dizendo quando, mas onde que será? Será em Jerusalém? Talvez algum outro pensou, não, talvez seja na Judeia inteira. Talvez algum outro chegou e disse, não, talvez seja em Samaria, porque ele gosta lá daquele povo samaritano. Onde será que é esse reino? Jesus falou, não é nem lá, nem cá, nem ali, nem acolá. Vocês não vão saber onde é que fica, vocês não vão conseguir ver. Então, fica muito difícil compreender isso. Irmãos, e até hoje, quando nós falamos a respeito de reino de Deus, há pessoas que o estão esperando apenas exteriormente. Há pessoas que estão apenas esperando um dia em que elas irão morrer e estarão neste reino, ou talvez algum dia que este reino seja instituído aqui na terra. Jesus vem, institui esse reino, e aí eu vou gozar desse reino de alguma maneira. Há pessoas esperando externamente saber onde vai ser este reino. Porque vão construir um templo em tal lugar. Porque então Jesus que venha nas nuvens e todo olho verá, e então nós vamos todos estar participando. As pessoas estão esperando apenas externamente este reino. E aí o que elas fazem? Elas, talvez ali naquele momento de eu aceitei Jesus, ou que seja o batismo nas águas, ou que seja o primeiro partir do pão que ela participa, mas talvez depois de algum momento em que ela se sente confortável dizendo, eu já fiz as coisas necessárias para entrar no reino, agora eu vou aguardar um dia que esse reino vai chegar. E aí elas ficam vivendo assim, sem viver esta vida aqui com medo de perder o reino. Não posso fazer nada. Diz pastor Alexandre, igual uma múmia. Parado, esperando, apenas reciclando as mesmas mensagens, as mesmas conversas, os mesmos versículos, para se fortalecer na fé, ou seja, para não esquecer daquilo que ele creu. Continua na mesma coisa. Esses dias alguém disse, sabendo que eu estou nesse ministério, que é, né, diferente de onde eu estava, e alguém disse que eu deixei os princípios. O Anderson, ele deixou os princípios que ele seguia. Né? E aí eu digo para minha esposa, sempre, né, quando chega essas fofocas que a gente não dá lugar, eu falo, olha, nem vem, essas conversas, a gente não quer saber, mas eu nunca me senti tão perto de Deus. Porque o reino que eu espero, irmãos, não é aquele que eu vou perder, porque uma irmã ela tem que usar a saia e não a calça, porque senão ela perde o reino. Porque o irmão, ele tem que usar a calça e não a bermuda, porque senão ele perde o reino. Não é assim que Jesus ele trouxe. Alguns dias atrás tinha alguns amigos de um grupo, desde o ensino médio, há milhares de anos atrás, que a gente sempre tem contato, e algum deles, não sei de onde, ele tirou a conversa e falou, tinha uma foto, ele falou, essa situação aqui é mais difícil do que ver o Anderson de bermuda. Porque eles nunca tinham me visto de bermuda. Nunca tinha, pastor, já nunca tinha. As canelas, pastor, eram branquinha, igual o Cadmo, assim, branquinha, Cadmo. Não pegava sol, não via nada. Né? Hoje tem mais melanina, graças a Deus a gente nem toma um sol. Né? Que reino é esse? Que reino é esse que ele depende de uma certa roupa, ou uma certa coisa que você usa ou não usa para entrar? Então tem gente que ainda fica esperando este reino, como eles, os fariseus aí estavam. Quando que chega? Onde que fica? Já tem outros que são um pouquinho mais, como é que eu poderia dizer? Com mais atitude. Eles querem estabelecer o reino. Aí eles não estão aguardando, eles querem fazer o reino acontecer, seja através da comunicação, da internet, da política, que mais? Através da evangelização. Eles estão tentando trazer esse reino e alguns chegam ao limite, né, de tentar estabelecer um reino cristão através da violência, como já houve na história durante muito tempo, e de vez em quando aparece alguém com determinada guerra santa para tentar estabelecer o reino, para tentar fazer com que o reino aconteça. Então nos parece que aquele mesmo pensamento deles ainda se perpetua. Só que Jesus, ele já tinha dado a resposta. O reino não é algo que você adquire, o reino não é algo que você
treina, que você aprende, que você faz, e que isso aqui faz parte do reino, isso aqui não faz parte do reino, isso aqui pode. Porque quando a gente fica nessa, irmão, sabe o que se criou com esse negócio de isso aqui é do reino, isso aqui não é, isso aqui faz... os eleitos usam isso, os que não são eleitos não usam. Se criou o selo gospel de aprovação, você conhece. Tem o selo do Inmetro, né? Mas tem o ISO, né? 9001 parece, e tem o selo gospel de aprovação, assim, ó, na testa, né? Tem o sinal da besta e tem o sinal do besta, você já viu? Então, é um selo de aprovação. Como assim um selo de aprovação? Olha, irmão, isso aqui você não pode consumir, mas isso aqui você pode, porque é gospel. Olha, essas coisas aqui você não pode ir, esse tipo de ambiente você não pode ir, mas aquela lanchonete é uma lanchonete gospel. Essa roupa aqui você não pode usar, mas aquela lá é moda evangélica, é roupa gospel. E aí, irmão, se criou um nicho, né? Seja de canais de televisão, de canais de... Tem o secular e tem o gospel. Aí tudo que tiver escrito gospel, eu posso consumir. Ah, irmão, eu não posso ouvir sertanejo que é pecado, mas sertanejo gospel eu posso. E rock, irmão? Não, rock, meu Deus, isso é do diabo, mas o rock gospel é de Deus. E aí, irmãos, isso é apenas tentar enganar, e tem gente ganhando dinheiro com isso. Né? Então, não caia nessa, por favor. O reino não é comida, o reino não é bebida. Né? Paulo nos diz que o reino é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se é no Espírito, acontece por fora ou por dentro? Por dentro, irmãos. Acontece dentro. É paz por dentro, é justiça por dentro, é alegria por dentro. O reino vai se manifestando de dentro para fora. E foi o que Jesus, então, ele afirma para eles. Ele falou, olha, ele não está aqui, nem ali, vocês não vão ver, porque o reino de Deus está dentro de vós. Algumas versões dizem, o reino de Deus está no meio de vós. E tem uma outra versão também que diz, o reino está entre vós. De qualquer forma que seja, né, no meio, dentro ou entre, Jesus estava dizendo, olha, está aí com vocês. Como nos diz lá em Deuteronômio, Paulo também nos diz, né? Quem irá além do mar para nos buscar e nos trazer? Paulo ele diz, quem subirá aos céus? Ou quem descerá ao abismo para nos trazer Cristo? Mas a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então não está numa coisa que, eu preciso ir lá em algum lugar, quem irá por mim? Não, ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E Paulo ainda diz, é esta palavra da fé que pregamos, é isso que eu estou pregando para vocês. Amém? Graças a Deus. E aí, continuando lendo esse texto, irmãos, eu estou falando, por enquanto, sobre o reino. A mensagem hoje é o reino, o tesouro e o coração. Eu ainda estou falando sobre o reino. É interessante a gente notar, quando a gente fala sobre reino de Deus, e alguns então, né, bem orgulhosos, dizem, sim, eu tenho o reino de Deus dentro de mim. Mas Jesus, ele estava ali, quem é que procurou Cristo naquele momento? Os fariseus. No próximo versículo, no versículo 22, ele vai dizer, a seguir dirigiu-se aos seus discípulos. Então, ele estava falando com os fariseus, depois que ele foi falar com os discípulos. Então Jesus ele não fala, olha, o reino de Deus está dentro dos crentes, o reino de Deus está dentro dos meus discípulos, ou melhor, o reino de Deus está dentro dos 12, que são mais próximos, ou melhor, o reino de Deus está dentro apenas de Pedro, Tiago e João, que são aqueles que estão sempre comigo ali andando, ou melhor, o reino de Deus está só com João, que é aquele que fica do meu lado, eu deixo até ele repousar aqui no meu ombro, perto de mim, no meu peito, ele fica perto de mim, porque João é chegado. O reino de Deus está nele. Aprende dele, aprende com eles. Um dia vocês forem igual a eles, vocês vão ter o reino de Deus. Não. Ele olha para os fariseus, ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus, em essência, ele está dentro do homem. A diferença é se o homem, ele percebe este reino ou não, em consciência. A diferença está se o homem, ele vive por este reino ou não, mas o reino está nele. Se está já se manifestando na vida dele, ou se está oculto, é uma questão, mas o reino está aí. O reino de Deus está dentro de ti, você pode dizer amém? O reino de Deus está dentro de você. Jesus ele falou, ele está dentro de vós. E ele não falou, o reino estará, porque no dia que você descer as águas,
Porque no dia em que você for um dizimista fiel, porque no dia de Pentecostes, ou no dia que você falar em línguas, aí sim o reino virá e ele vai entrar em você. Não foi isso. Ele disse, o reino de Deus está. Os irmãos digam, está. Ele já está. Ele não virá, ele não será algum dia, ele está dentro de vós. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Então o reino, em essência, ele está dentro de cada um de nós. Mas esse reino, ele precisa então, emergir, ele precisa vir. Esse reino, ele pulsa. Esse reino, ele ferve dentro do nosso espírito. Esse reino, ele precisa vir à tona. Mas aí então nós vemos a outra questão, que é o quê? O coração. É necessário eu entender que o reino está dentro de mim e de você e de todos. E agora eu preciso ver a respeito, então, onde que ele está? Com certeza em nosso coração. Vamos ver o que as Escrituras nos dizem sobre isso? Marcos, capítulo 7, verso 20. Vamos ler juntos e ver o que Jesus nos falou aqui. Marcos 7, 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de onde, irmãos? De dentro. E contaminam o homem. Opa, mas espera aí. Eu acabei de dizer que é o reino de Deus que está dentro de você. E você ficou feliz dizendo o reino de Deus está dentro de mim. E de repente eu leio um texto então dizendo que dentro de você, é de dentro de você que sai prostituição, maus desígnios, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Espera aí, Moianos. O que tem dentro de mim? É o reino de Deus ou é essa lista que você passou aqui e outras coisas mais que contaminam o homem? Irmãos, os dois. Como assim os dois? Sim, em essência, há o reino de Deus e o homem foi criado. Bom, a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado, o ego, aquilo que está, aquela persona que acha que é o que ela não é, que acha que está no lugar de Deus, ela produz essas coisas. Este velho homem que produz essas coisas. E então precisamos, em consciência, compreender isso. Porque viver o reino e saber que o reino está dentro de você, não impede que nenhuma dessas coisas aconteçam. A não ser que a gente faça determinado esforço, determinado trabalho, como nós vamos ver na frente. Busquemos determinadas coisas, mas isso vai estar aí, irmãos. E da mesma forma que alguns esperam um reino exterior, tem gente também que toda essa lista de pecados e todas essas situações, eles acham que acontecem exteriormente apenas. Que o que contamina é aquilo que está no exterior. Que o contamina é aquilo que acontece ao redor. Ou que seja que o pecado que eu cometi, a culpa é do outro. A outra que estava com uma roupa que ela não deveria estar. O outro que me deixou nervoso, por isso que eu bati nele 3 vezes e chutei, bati a cabeça dele no meio-fio, mas é porque ele me provocou. Então o pecado está no outro, o erro está no outro. A violência começa sempre pelo outro. Mas, irmãos, sabemos que nós somos, sim, influenciados pelo nosso exterior, nós somos seres sociais, de alguma forma, nós somos influenciados. Se eu começo a andar muito com você, ou que seja com alguma pessoa que você gosta, às vezes a gente vai se tornando meio parecido em algumas coisas, você adquire alguns gostos que sejam. Ou dentro da família, há uma possibilidade muito grande de um filho que viu a mãe sendo espancada, ele se tornar também um adulto violento. Isso é possível acontecer. E da mesma forma também um filho que viu violência dentro de casa, ele dizer, na minha casa não vai ter violência. Então, não é uma questão do que acontece exteriormente que vai nos contaminar, mas Tiago nos diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, se há cobiça ali, ela vai emergir.
houver lugar, se houver, a Bíblia diz que é tentado pela cobiça quando esta o seduz e o atrai. Então, vem a cobiça, vem a sedução, vem a atração. Você caiu na armadilha, o pecado veio, o pecado nasceu, né, como nos diz Tiago. Então, se da mesma forma que o reino, ele não é exteriormente que ele precisa ser manifestado aos olhos, mas interiormente dentro de você é o que o reino vai acontecer, da mesma forma também o pecado, aquilo que te contamina, não é preocupação de que foi o diabo, ou foi aquilo que fez, ou foi aquilo outro, mas é algo dentro de você. Olhe para dentro de você, olhe para a vida que você está vivendo, né? Olhe para que cosmovisão que você está tendo das coisas. Relembra do que você tem ouvido. De que forma você tem olhado para o mundo e olhado ao seu redor. Amém? Graças a Deus. Então, Jesus, ele nos diz, eu quero ler de novo, verso 21, porque de dentro, vírgula, do coração. Tá vendo? Eu aprendi, ó. De dentro, vírgula, do coração. Então não é de qualquer lugar, né? É do coração. E quando vemos coração, não é este órgão aqui que bombeia sangue, né? Que faz o nosso corpo estar vivo, e que se ele der umas falhas, não é legal, né? As consequências não são boas. Não é esse órgão aqui que bombeia sangue. Mas quando a Bíblia fala coração, ela está falando de quê? Consciência, de entendimento. E aí Salomão, ele nos diz, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida. Entenda aqui guardar como vigiar. Observa teu coração, porque dele vão sair as coisas. Dele vai brotar uma fonte que vai trazer algo. E vigia, então, guarda teu coração. Tiago nos diz sobre fonte de água doce e água salgada. Então, de tudo que você tem que guardar, observa o teu coração. Percebemos que é algo consciente que eu devo fazer, né? Servir a Deus é algo consciente, você precisa entender isso, irmão. O evangelicalismo, eu não sei muito bem como está no mundo, tem muita coisa acontecendo no mundo, mas vamos pegar aqui o evangelicalismo brasileiro, irmãos. Ele não dá ênfase, de você fazer uma escolha dia após dia e viver uma vida cristã conscientemente. Nos parece que a pessoa acha que um dia ela vai entrar em transe, algum dia ela vai acordar, e de repente então ela vai estar disposta a ser o maior homem de oração, que seja o maior pregador, que seja a maior pessoa mais santa, até um mártir da igreja. Não, irmão, não vai. Uma vida cristã é uma vida de escolhas, todos os dias, de busca, de desejo de servir a Deus, desejo de conhecer ao Senhor, desejo de ser transformado cada dia mais à imagem do Cristo. É uma vida sim, né? E de que quando há erro, com consciência você fala, sim, Senhor, transforma-me, eu não quero viver assim. Como eu falei, não é uma questão de a culpa é do outro, aquele acabou com a minha vida. Às vezes as pessoas dizem, né, eu sei que eu sou errado, mas fulano, ele é assim. Não, isso não adianta. Esse eu dizer, eu sei que eu sou errado, mas o fulano, isso não resolve nada. É uma vida consciente. Então, precisamos observar isso. Jesus, ele fala, lá em Lucas 6,45, ele diz uma certa parábola dizendo que um homem bom, ele tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira más coisas do seu tesouro. Então observamos, como eu disse, é uma questão de escolha. O homem bom, ele tira boas coisas do seu tesouro. O homem mau, ele tira más coisas do seu tesouro. Agora observe, eu não estou com isso dizendo que existem pessoas que são boas em essência e pessoas que são más em essência. Como que aquele que se diz bom, ele vai ser bom o tempo inteiro, e ele tira coisas boas do seu tesouro. E aquele que age mal, e ele é mal o tempo inteiro, e ele só vai tirar coisas boas. Não, irmãos, pensar assim é o que fez muitas vezes na história pessoas decidirem destruir outras pessoas. Porque eles achavam que pessoas de determinada religião eram más em essência, que pessoas de determinada
que nasceu em determinado país são más em essência, ou pessoas que praticam determinadas coisas são más em essência, e o mal tem que ser extirpado, e fica o bom. E eu sou bom, e a minha família é boa, e os meus irmãos são bons, mas você é mau, e você não merece comer, você não merece viver, você não merece ter um emprego, você não merece nada, porque você é mau. Não, irmãos, não é por aí. O homem é chamado bom quando ele age com bondade. Quando ele encontra esse tesouro da bondade, ele se manifesta, ele é bom. E o homem é mau quando ele, ao invés de buscar o tesouro da bondade, ele pega o tesouro da maldade e ele traz ele à tona e ele agiu de forma má. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Porque senão alguns começam a pensar, não, então quem é bom e quem é mau? Não, irmãos, está aqui na atitude que você age. Naquele momento você agiu bem, naquele momento você agiu mal. Por isso é uma questão de que todos os dias precisamos observar de que forma que estamos conduzindo a nossa vida. Porque uma vida sem direção, uma vida fora do alvo, os irmãos já aprenderam, é hamartia, é pecado. Isso que é uma vida de pecado, é uma vida fora do propósito. Mas o homem ele é chamado a retornar. Todos nós somos retornados, chamados a retornar. Então, se temos vivido nossa vida desta maneira, apenas tirando o tesouro mal, o Senhor ele te chama para que você encontre o bom tesouro. Amém? Graças a Deus. Então vamos falar sobre este tesouro. Nós já falamos aqui um pouco sobre o reino está dentro de vós, o reino está dentro de cada um, não apenas do DEVAP, não apenas do evangélico, não apenas do cristianismo, do cristão. O reino de Deus está dentro de todos os homens. Ok, eu compreendi isso. E onde que ele fica? Ele fica em nosso coração. E não aqui, coração, mas na nossa consciência. É algo que nós precisamos observá-lo, encontrá-lo. Mas como assim encontrá-lo, irmão Anderson? Será que este tesouro, ele não está acessível? Ele está sim acessível, mas ele é um tesouro. Ele é um tesouro, ele precisa... O sentido de tesouro tem um sentido de importância, de algo valioso, mas também de algo que está ali oculto, de algo que está ali escondido e de que precisa ser desenterrado, de que precisa ser tirado de algum lugar. E então nós vemos Lucas 12, eu quero que você leia comigo. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Lucas, capítulo 12, versículo de número 34. É um texto que os irmãos conhecem bem. Como conclusão do que Cristo estava dizendo aqui, ele fala, por quê? Então vemos que ele estava aqui explanando algo e ele diz, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Às vezes as pessoas pegam esse texto apenas quando vão falar de dinheiro, né? Diz, olha, não seja tão apegado ao dinheiro, porque onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o teu coração. Mas não é apenas isso. Jesus, então, ele fala, olha, ele usa a expressão está. Onde está o teu tesouro, o teu coração também está ali. Ou seja, vemos que aquilo que vai emergir do nosso coração, aquilo que vai sair à tona, aquele tesouro que vai vir, né, que está ali no coração, ele vai depender de quê? Se nós lermos este capítulo 13, principalmente a partir do versículo 22, Jesus vai estar falando sobre as necessidades da vida. É aquele trecho mesmo de Mateus, a qual os discípulos estão preocupados com o que eles vão comer, com o que eles vão vestir, e aí eles começam a indagar. Jesus fala assim, como é que vai ser? Eles estão mostrando ali determinada ansiedade, e Jesus completa, né, esse esclarecimento, esse ensinamento dele, falando sobre o tesouro no coração. Onde estiver o tesouro, aí estará o coração de vocês. Em que sentido que ele estava falando sobre tesouro aqui, irmãos? Se nós formos observar, nos parece que era um sentido de nível de importância. Ou seja, o que seria esse tesouro? Seria aquilo que você dá importância. Seria aquilo que você julga de maneira muito importante, aquilo que você não pode ficar sem, ou aquilo que faz parte de vocês, fala, não, é isso aqui mesmo, e eu preciso disso, e eu só vivo se eu tiver isso, ou se eu for assim, ou essa questão é muito importante para mim. É uma questão de importância. Por quê? Porque Jesus ele vai falando sobre roupa, sobre comida,
E nós entendemos o quê? Ele de alguma forma, ele pergunta, o que é mais importante, a vida ou a comida? O que é mais importante, a roupa ou o corpo? O que é mais importante, os corvos ou vocês? Por quê? Porque ele vai dizer, olha, vocês estão preocupados aí com comida, mas a vida é mais importante do que comida. Vocês estão dando a importância real a cada coisa? Vocês estão aí preocupados com roupa, mas o corpo é mais importante do que roupas. Vocês estão preocupados se o Pai Celestial vai cuidar de vocês? Ele cuida dos corvos e dá comida a todos eles. Será que Ele não vai dar comida para vocês? Então Jesus estava falando, olha, vocês estão dando importância em coisas que não são importantes. E o coração de vocês está apenas ficando cheio dessas coisas. Ao invés de você encontrar o tesouro da vida, um tesouro que te faz valorizar a vida, que te faz valorizar o próximo, o tesouro que te faz dar valor ao que Deus faz e saber que depende dEle, que tudo vem dEle e volta para Ele, vocês estão preocupados. Tem dinheiro? Para onde é que nós vamos? Vamos viajar? Vamos dormir? Tem onde dormir? Onde é que nós vamos ficar? Vocês estão preocupados com coisas pequenas e não estão reconhecendo o reino de Deus dentro de vocês, que os faz ver coisas muito maiores e muito mais importantes. Os irmãos estão compreendendo? Ah, irmão, mas é sobre reino mesmo? É sobre reino. Olha o versículo 32. Eu não sei se eu pedi para os irmãos abrirem. Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, no contexto de comida, de bebida e de cuidado, Jesus fala, vocês receberam o reino. Se atentem para aquilo que é mais importante. Se atentem para aquilo que é realmente... Porque se o teu tesouro for comida, teu coração vai estar nisso, meu irmão, e tua vida vai ser isso. Se o teu tesouro for bebida, se o teu tesouro for roupa, teu coração vai estar nisso. Mas o Pai, Ele vos deu o reino. Aprove a Ele dar o reino a vocês. E aí, mais uma vez, então, você diz, amém, fala amém. Amém, eu recebi o reino, o Senhor já me deu o reino. Então está tudo feito, pastor Alexandre, já está tudo feito, eu já recebi o reino. A partir de agora, quando eu sair daqui do Devap, eu vou viver só o reino. Né? Vou viver só o reino. Mas no verso 31 diz, buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. O reino foi dado? Amém. Mas eu tenho que buscar. Amém. O reino já foi dado, está aí, mas eu tenho que buscá-lo como um tesouro. Eu tenho que encontrá-lo, eu tenho que ir mais fundo. E enquanto eu busco este reino, enquanto eu trato esse reino como uma prioridade, para que ele seja real na minha vida, para que ele manifeste Cristo em mim, as coisas vão sendo acrescentadas, irmãos. Aquilo que eu botava no meu coração, que era, será que eu vou comer ou não vou comer, isso vai sendo acrescentado. Aquilo que eu colocava no meu coração, será que eu vou ficar doente? Será que eu não vou ficar doente? Isso vai sendo acrescentado. Aquilo que eu colocava no meu coração, será que se eu bater o carro eu vou ter dinheiro para consertar ou não? Isso vai ser acrescentado. Aquele medo de você ser assaltado, vindo para a igreja, deixando a sua casa sozinho, as coisas vão sendo acrescentadas e você vai percebendo que o reino, viver o reino, experimentar o reino, essa é a prioridade, amém? Busca o reino. Então é algo que precisa ser buscado. E Jesus disse, em primeiro lugar. Lembra do que eu disse em níveis de importância? É isso. É nós darmos a importância. E aí talvez você pense, não, então tá, eu vou buscar o reino em primeiro lugar, irmão. E a partir de agora eu não vou fazer mais nada, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou dar banho nas crianças, eu vou só jejuar. Só orar, só ficar ouvindo louvor, só Damares. Vou ficar assim, vou viver o reino, vou experimentar o reino na minha vida o tempo inteiro. Vai vendo. Não te dou 3 dias, você está de volta e fala assim, rapaz, esse reino não chega, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer as coisas. Tem 3 dias de louça suja que não teve um fio, um anjo para lavar isso aqui para mim. E eu estou aqui buscando o reino, eu não achei. Não, irmãos, não é disso que eu estou falando. E nem ao falar também que o reino está dentro de você, eu estou falando sobre autoconhecimento interior ou autoajuda, o que seja. Não, eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre vocês
ter a consciência do que é o reino, quem é o reino e o que ele está fazendo aí dentro de você. Isso é muito importante, amém? Vamos ler um texto, então, quando Jesus ele vai falar, tem uma pequena parábola, que às vezes a gente vai lendo alguns textos da Bíblia, né? Tem alguns textos que são maiores, mas tem alguns textos que são bem pequenininhos, que às vezes a gente, né, passa direto, são as historinhas que às vezes se contam na escola dominical, mas que são tão importantes, né? As historinhas que se contam para as criancinhas, né? Tem uma parábola, isso, tinha um homem fazendo isso, aquilo, outro. Mas precisamos extrair de tudo aquilo que Cristo falou, porque todas essas palavras são importantes para a nossa vida. Mateus capítulo 13, verso 44, vamos ler sobre a parábola do tesouro escondido. Vamos ver o que Jesus então nos ensina sobre esse tesouro. Eu já disse para você que o tesouro está dentro de ti, eu já disse que ele está no teu coração, e eu disse que ele está escondido e que você precisa buscar. Mateus 13, verso 44, vamos falar sobre essa parábola. Nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro, o que, irmãos? Oculto, ou que seja escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. É interessante, irmãos, essa história. Jesus ele fala, olha, tinha um homem que ele, né, é como o reino de Deus é como se fosse um homem ele andando num campo, né, num campo, num terreno grande. Em algum momento ele vê que tem algum tesouro ali, tem alguma coisa escondida ali. E aí então ele tira para ver, ele encontra aquilo, e aí ele esconde, né? E aí ele pensa, ele fala, sabe de uma coisa? Eu vou vender tudo que eu tenho, porque se eu comprar este campo com esse tesouro, que ninguém sabe que está aqui, vai valer muito mais a pena do que todo o dinheiro que eu tenho, tudo que eu tenho. Então eu vendo as coisas que eu tenho, geladeira velha, sofá, a TVzinha, né? Vende o Escort, está lá, 89, aí vendo tudo isso. E aí eu compro esse terreno, e aí ele vai valer muito mais. Aí eu vou ser um homem rico. E aí eu encontrei, né, um grande tesouro. E às vezes eu ficava lendo essa parábola, irmãos, não me julguem, em nome de Jesus, mas eu pensava, por que esse homem não pegou esse trem e saiu correndo e foi embora? Por que pegou? Ninguém sabia que estava lá, pega o negócio e vai embora. Né? Vai embora. Mas não é assim que as coisas funcionam, irmãos. O que não seria dele, seria por usurpação. E o reino de Deus não é tomado por usurpação, não é tomado por violência, não. E então, irmãos, vamos ver o que Jesus estava querendo nos dizer aqui. Primeira coisa, o campo, nós entendemos, através da parábola do semeador, o que é o campo? É você, sou eu, nós somos o campo. E então aquele homem, ele acha no campo, ele percebe que tem alguma coisa que ele não sabia que estava lá. Ele percebe que existia um tesouro que ele não sabia que se encontrava ali. E então ele decide pegar aquele tesouro. É como se você, a partir de hoje, então você pensa, eu não sabia, irmão, que este reino está dentro de mim, mas a partir de agora você tem essa consciência. E isso é muito importante, você saber, você ter essa consciência. Deus está em mim, o reino de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em mim. Porque este reino, irmãos, ele está aí dentro de você, o reino de Deus, que já lhe foi dado, mas está oculto. Por quê? Porque o ego oculta. O ego é como se fosse uma superfície com espinhos, com galhos, com mato alto, com pedras. O nosso ego é como se fosse isso. Ele oculta tudo aquilo que, os tesouros que o Senhor nos deu, com tudo que é lixo, com tudo que é coisa sem valor, que estão ali por cima. E assim, quando algo nasce do teu coração, e agora é uma pergunta que eu te faço, é algo que vem lá do fundo, do melhor tesouro, de uma consciência em paz e justiça no espírito, uma consciência que admira o belo, o justo e o bom, ou é o que vem da superfície dos fardos, do amor ao dinheiro, da raiva ou da violência? Por quê, irmãos? Lembra do que eu te disse que vem do coração? E a Bíblia nos diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, cada vez que na sua vida nós vamos vivendo, no casamento, na criação dos filhos, em tudo, aqui congregando agora, nós vamos vivendo nessa terra, nós estamos o tempo inteiro, irmãos, nessa necessidade de escolher o bom tesouro ou o mau tesouro.
E aí eu te pergunto, o que vem à tona? O que sai de você? É aquilo que está na superfície do ego? São as pedras? É aquela braquiara terrível? É aquele entulho de construção que jogaram ali dentro de ti, naquele relacionamento que você terminou e ficou aquele entulho? É isso que vem à tona? Ou você busca lá no fundo aquele bom tesouro de uma consciência firmada em Cristo? Ou você vai lá no fundo? Porque é isso, irmãos, que nós precisamos fazer. Como eu falei, não, a vida cristã, irmãos, não é um transe. Você não vai acordar um dia e vai estar tudo certo e tudo bem, você vai saber todas as coisas, irmãos. Estamos aqui vivendo nessa terra e o Senhor está te ensinando todos os dias. Nós cantamos aqui, Senhor, vem, ajuda a minha fé, eu preciso crescer e me desenvolver no teu amor. Eu tenho à disposição, os meios são teus. Irmãos, e como eu julgava, me achando muito santo, todo fariseu, e eu condenava quem dizia assim, mas eu não sou dessa fé, eu não sou dessa igreja, eu não sou da tua igreja, mas eu tenho boas intenções no meu coração e eu amo Deus, eu tenho vontade de conhecer a Deus. Eu dizia, não, de boa vontade o inferno está cheio, porque eu julgava que aquela vontade dele não valia a minha prática de fé, de guardar os mandamentos e todas as leis que eu vivia. Até então que eu entendi que o Deus, quando a Bíblia fala que é porque Deus sonda os corações, é porque Ele vê também as intenções, e as intenções são mais importantes do que as nossas próprias ações, porque há aquele que faz ações como se fosse bom, mas as intenções do coração dele não são boas. E então, irmãos, esse Deus que nos sonda, que nos conhece, Ele vem nos revelar. Como que eu vou encontrar esse tesouro, irmão Yantos? Você pode encontrar, ele está aí. Vamos ver o que nos diz 2 Coríntios 4, versos 6 e 7. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre esse nosso coração e sobre encontrar esse tesouro. 2 Coríntios 4, verso 7. Deixa eu achar aqui que os irmãos acham primeiro do que eu. 2 Coríntios 4, 6 e 7, irmãos. Nos diz assim, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, os irmãos digam, Ele mesmo. Isso, Ele mesmo resplandeceu aonde? Em nosso coração, glória a Deus. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro, olha o tesouro aí, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A intenção é minha, a excelência do poder é de Deus. Quem age, a excelência do poder é dele, o desejo é meu. Então Paulo nos diz que o tesouro ele está nos vasos de barro. E aí você canta aquela canção, como é que é? Agora me fugiu, irmãos, fala sobre do vaso de barro. O Rodolfo às vezes canta aqui. Eu quero ser, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Então, irmãos, o vaso somos nós, mas o tesouro foi colocado dentro. E é interessante você notar, irmãos, que às vezes nós lemos essa parábola do tesouro perdido, que escondido, né, que Jesus ele fala, e a gente pensa sempre no baú, né? Até na arte do folder, eu pedi para o Alan colocar um baú ali com uma luz, porque é algo que remete a nós a tesouro. Mas na época de Jesus, os tesouros ficavam em vasos. As coisas mais preciosas, eles costumavam colocar em vasos e esconder dentro de cavernas. Se você vê os manuscritos do Mar Morto, que foi uma das grandes revoluções históricas com relação ao judaísmo, ao conhecimento das Escrituras, eram rolos de trechos das Escrituras que estavam escondidos dentro de vasos em algumas cavernas na cidade de Qumran, que alguns pastores beduínos lá perderam as ovelhas, eles tacando pedra, caçando as ovelhas, ver se espantava, ela caiu em alguns cacos de cerâmica, né, de barro, de vasos, e aí eles entraram e falaram, tem alguma coisa aqui, ainda mais na região, eles são acostumados a pegar coisas e vender, né, para quem faz pesquisa. E aí eles entraram lá dentro e perceberam que tinham muitos vasos, e dentro desses vasos tinham rolos inéditos, com trechos das Escrituras. Então, tesouros nessa época, irmãos, eram escondidos em vasos de barro, e Paulo, então, ele faz essa conexão. Ele diz, você é o vaso, e foi escondido um tesouro dentro de você.
Mas como que você acha esse tesouro? No verso 6 ele disse, o mesmo Deus, o próprio Deus que colocou o tesouro, ele também ilumina. O próprio Deus que escondeu esse tesouro, ele também é a luz para resplandecer no teu coração e iluminar o teu conhecimento. Está vendo que encontrar o reino é uma questão de entendimento, é uma questão de cosmovisão, é uma questão de você perceber isso? Amém? Graças a Deus. Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para que você encontre a glória de Deus. Aleluia. Então, irmãos, precisamos compreender aquela parábola dessa forma. Aquele homem, ele encontra. E como eu disse para você, como que você vai encontrar? Deus é que ele vai iluminando. Vai pedindo a Deus, ele vai iluminando, vai recebendo a palavra, vai deixando a palavra organicamente se tornar verdade em você e vai ser iluminado, você vai perceber esse tesouro. Hoje você já está o percebendo um pouco mais, eu acredito. Mas como é que é o acesso? Como é que eu tomo posse deste reino, então? Aquele homem fez o quê? Lembra que eu falei que a vontade era pegar e sair correndo? Não dá. Se você sair daqui hoje e dizer, eu tenho o reino de Deus, e agora a partir de hoje nada me para, vai pegar uma blitz bem ali e vai parar você. Você vai perceber que as coisas te param assim. Não adianta, você não vai dar conta de viver esse reino. Porque isso é apenas orgulho, isso é apenas ego. Daqui a pouco você vai dizer, só eu tenho o reino e mais ninguém tem. Só eu e 144 mil e mais ninguém. 144 não, né? 143.999. Aí não vai funcionar. Este reino, irmãos, ele precisa ser de alguma forma adquirido. Como assim adquirido? Aquele homem, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele desfez das coisas velhas, das coisas passadas. Ele queria uma vida nova, ele queria algo novo ali. Então se desfazer, irmãos, daquilo, é se desfazer do velho homem, se desfazer do ego, é tomar a tua cruz no sentido daquilo que nós já aprendemos aqui, que é se desfazer de si mesmo e negar a si mesmo. Como Cristo, que sendo a imagem de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e a si mesmo se humilhou. E muitas outras coisas que temos aprendido. Os irmãos, estejam sempre, irmãos, revendo as mensagens, é muito importante. Então é desfazer deste ego. Aquele homem vendendo os seus bens e adquirindo aquele tesouro é como você, que se desfaz de tudo aquilo que não é real, que não é valor. Lembra do que eu te falei da importância de se preocupar com comida, de se preocupar com roupa? Você vai se desfazendo de todas essas coisas e vai ficando com aquilo que é mais importante. E ficando com o reino. E ficando com aquilo que é verdadeiro. Porque aquilo que nós damos importância está no nosso coração. O que você dá mais importância? Ter paz ou estar certo? Dependendo da sua escolha, ou você continua com as coisas velhas, ou você adquire um novo tesouro e vive aquele novo tesouro. O que você dá mais importância? Estender a mão ou julgar o teu irmão? Então nós precisamos fazer as escolhas certas, compreender organicamente aquilo que é realmente importante e se desfazer de todo o ego, de toda a cosmovisão velha, de tudo aquilo que a gente herdou, de tudo aquilo que a gente já ouviu, de tudo aquilo que a gente já aprendeu e que não funciona, não nos levam para mais perto de Deus. Aleluia. Isso é comprar o campo. E esse desejo, irmãos, eu estou falando muito aqui sobre esse desejo, você ter o desejo, buscar em primeiro lugar. Nós vamos ver um texto aqui em que Paulo ele fala sobre isso. E eu me lembro muito, meditando esses dias nisso, irmãos, uma palavra que veio ao meu coração. E eu falei, eu vou orar assim agora. Eu não vou orar mais como eu sempre fiz. Porque a gente decorou a oração do Pai Nosso, né? E em todos os lugares se faz isso. E a gente fica, venha teu reino. Né? Venha teu reino, como que esperando algo que vai vir. E agora eu estou dizendo, Senhor, venha teu reino. Vem para fora, Senhor. Vem com este reino se manifestando na minha vida. Venha teu reino. Reina sobre mim. Amém? E Paulo, lendo isso, Paulo ele rogava isso. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Colossenses 2, do 1 até o 3. Vai dizer várias das coisas que nós estamos repetindo aqui. Colossenses 2:1 nos diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta
venho mantendo por vós. Está vendo? Paulo estava dizendo, olha, tem uma luta. E não era luta judicial, era uma luta espiritual. Ele falou, olha, eu quero que vocês saibam que existe uma luta e eu estou ajudando vocês nessa luta, eu estou rogando por vocês. Por quem? Por vós, né, no caso, os colossenses, e também pelos laodicenses. E por quantos não me viram face a face. Então Paulo estava orando até por mim, porque ele não me viu ainda. Né? Um dia a gente se encontra, mas ele estava falando, ó, estou orando por vocês, pelos de Laodiceia, e por quem não me viu também, eu estou lutando. Para quê, irmãos? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem temos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, Paulo ele usou muitas palavras aqui, vamos tentar compreender o que ele estava dizendo. Primeiro, ele diz que existe um tesouro oculto. Ele fala sobre o tesouro oculto que nós estamos dizendo aqui constantemente, o tesouro oculto. Ele fala que o conhecimento e a sabedoria estão neste tesouro. Se eu encontrar este tesouro, eu encontro a sabedoria, eu encontro o entendimento. Quanto mais eu encontrar deste reino dentro de mim, mais eu vou ser transformado em sabedoria e em entendimento. Mas onde que está? Ele fala que estes tesouros, ele fala no verso 3, em quem? E no final do verso 2 ele fala, o mistério de Deus, Cristo, em quem? Ou seja, está em Cristo. Esse tesouro está em Cristo. Aí você fala, irmão, você disse que o tesouro estava em mim. Agora você está dizendo que está em Cristo. Agora eu vou ter que começar a olhar para o céu e pedir para ver se ele vem e traz esse tesouro para mim? Não, irmãos. Paulo ele diz, o mistério de Deus, Cristo. Antes disso ele já tinha falado sobre o mistério. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos lá no verso 1, capítulo 1 de Colossenses, verso 27. Ele fala, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste o quê? Mistério. Lembra que a gente leu sobre o mistério antes? Deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Paulo já tinha dito, olha, este mistério de Deus é Cristo em vocês. Essa é a esperança da glória, é a esperança de viver o reino. É Cristo em vocês. Então, quando ele chega no capítulo 2, ele fala, olha, os tesouros do entendimento e conhecimento estão no mistério que é Cristo. Ou seja, Cristo habitando dentro de mim, como ele já habita, como ele sempre habitou, o Espírito de Deus está em você. E eu encontrando, então, essa presença de Deus em mim, este poder de Deus em mim, que age dentro de mim, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E compreender isso, então, me dá acesso a este tesouro. E não é apenas, irmãos, uma questão de eu achar que é, porque o pastor disse que é, o irmão disse que é, então é. Não, irmãos, você consegue ter acesso e viver isso. Vamos voltar lá para o capítulo 2, verso 2, que a gente estava lendo. Então, que o mistério, lá no finalzinho, o mistério está então em Cristo. E Paulo ele vai dizer, bem no meio do versículo, ele diz, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente. Está vendo esse trechinho? Então Paulo estava dizendo, primeiro, eu tenho que compreender. Está vendo que é uma questão que passa pela tua consciência? Compreender. Como compreender? Com entendimento. Não é decorar o que me foi falado, não é repetir palavras, né? Repetir mandamentos, como era anteriormente na antiga aliança, na qual se decorava, ouve Israel, Senhor vosso Deus é o único Senhor. E aí eles decoravam aquilo, e eles faziam um pedacinho de texto, e eles colocavam numa caixinha na testa, eles colocavam numa caixinha no pulso, para estar o tempo inteiro com aquele texto. E as crianças iam para a escola, olha, hoje nós vamos aprender, ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor, decora. E os meninos ficavam, vamos decorar agora outro trecho. Não é isso. É ter o entendimento, a compreensão, é perceber isso acontecendo em você. Como? Com forte convicção. Passa pela fé. Passa por você ter uma convicção. Eu sei o que eu sei em quem tenho crido, disse Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido.
As pessoas se balançam demais, irmãos, por muitas coisas. Você tem que saber, não porque alguém me disse, ou porque tal igreja é isso, não, porque eu tenho vivido e eu percebo Deus agindo, eu sei em quem eu tenho crido. E aí então ele fala, aqui no nosso coração, então quando nós vivemos assim, para que o coração seja confortado e vinculado juntamente em amor. Irmãos, quando eu encontro este reino, isso aqui é um ponto que eu gostaria que você guardasse no teu coração. Duas coisas que ele faz é nos fazer sermos confortados e nos fazer sermos vinculados em amor. Por quê, irmãos? Eu estava dizendo isso hoje, conversando com a minha esposa. Eu falei, olha, a pregação evangélica se tornou apenas uma questão de confortar as pessoas todos os dias, em todas as mensagens, a respeito dos problemas que elas passam. E dizer que vai dar certo, e dizer que vai mudar, e a pessoa perdeu o emprego, não, você vai ter outro emprego, e a pessoa, o casamento está difícil, fala, não, mas vai tudo dar certo, e os filhos estão tendo problema, fala, não, mas se você orar, se você jejuar, vai dar certo, e é só vitória, é só vitória, é só vitória. Só que, na realidade, no dia a dia, a gente vai percebendo que não é só vitória todo dia. E que aquela oração que você passou 20 anos, talvez a pessoa que você estava orando morreu e não aconteceu. Né? E aquele diz, não, porque se tiver fé e tiver poder, levanta do leito sim, e não levantou. E aí a gente começa a ser confrontado com essas coisas que vão chegando até nós. Irmãos, mas quando nós encontramos o reino, nós aprendemos, irmãos, a viver este consolo em nosso coração. Nós começamos, irmãos, como eu me sinto consolado. E as coisas às vezes dão errado. E por que eu me sinto consolado? Porque eu olho e eu digo, mas Deus está em mim. Porque, presta atenção, quando você ouve que tudo vai dar certo na sua vida, se você for fiel, se você der dízimo, se você vier em todos os cultos, se você jejua, se você ora, ou seja o que for o tipo de sacrifício que você faça, quando as coisas não dão certo, duas coisas você pensa, ou você não fez sacrifício suficiente, ou Deus não está com você, você fez alguma coisa errada e Deus se afastou de você. E aí a gente fica vivendo esse martírio, de que eu preciso fazer um sacrifício maior, porque dessa vez o problema é maior. Se na dor de cabeça eu fiz um sacrifício, agora que é câncer eu preciso fazer um sacrifício 10 vezes mais para poder acontecer alguma coisa. E aí não acontece, você pensa, onde eu errei? Qual é o pecado? Né? Acontece alguma coisa com seus filhos? Os pais, os irmãos também não, né? Ele não é fiel nas ofertas, aí o que acontece? Bate o carro, não é assim? E aí a gente fica vivendo esse martírio o tempo inteiro. E aí a gente não consegue ser consolado. Aí a gente precisa de alguma palavra de alguém para dizer para você, não, irmão, mas você errou, você está recebendo isso porque você merece mesmo. Mas vem aqui hoje e faça uma oferta de sacrifício. E aí sim, dessa vez você vai conseguir. E aí, irmãos, chega uma hora que a frustração ou faz a pessoa desistir de Deus, ou faz a pessoa aceitar, dizer, não, é a minha cruz, é isso mesmo, achando que cruz é isso. É a minha cruz, né? Não muda o coração, não muda as palavras, a forma de viver, acha que a cruz é o sofrimento, é porque é desempregado mesmo, é passando por isso, irmãos. Quando você encontra o reino, nós vimos, primeiro, as coisas temporais não são as mais importantes para nós. Então você começa a já não se frustrar mais com as coisas temporais igual você se frustrava. Porque as coisas vêm, enfermidade vem crise financeira, vem problema familiar, e tudo isso vai sendo tratado, vai sendo trabalhado. E você pede a Deus, sim, Senhor, me ajuda, né? Me dá sabedoria, me abençoa, me dá graça. Mas não é nenhuma moeda de troca, não é algo que, o que eu vou fazer agora? Porque você está consolado, porque você diz, Deus está comigo, Ele não me abandonou. E aí Paulo ele também disse aqui, não apenas do consolo, ele diz, vinculado juntamente em amor. Quando eu compreendo que o reino de Deus está em mim, mas eu também entendo que o reino de Deus está em você. E eu também compreendo que o reino de Deus está em quem está aqui do outro lado e não é da mesma fé. E que o reino de Deus também está em pessoas que eu nunca verei de outros países, ainda que aquela pessoa porventura não saiba ou não tenha percebido, mas o reino está lá nela. Isso me faz ter vínculo de amor, porque todos nós somos da mesma essência, filhos do mesmo Pai.
e participamos do mesmo reino, porque eu compreendo que o reino não é meu, o reino é dele. E isso me faz ter um vínculo de amor. Porque nós aprendemos a amar, irmãos, apenas da seguinte forma: se a pessoa ela precisar de mim, eu a amo. Você quer o quê? Quer uma cesta? Você quer um dinheiro? Você quer alguma coisa? Então, eu vou aqui, vou te ajudar. Mas às vezes é um amor que você espera então o quê? Algo em troca. É tanto que muitos dizem, não ajudo mais porque fulano nem agradeceu. Não é assim? Então você estava esperando alguma coisa. E quando é alguém que saiu da igreja? Aí fica mais difícil, porque você fala assim, eu vou ficar aqui esperando. Algum dia ele vai voltar e vai me pedir ajuda. Aí eu vou mostrar que eu o amo. Mas até lá eu não amo, não. Até lá, em prática, eu não amo. É um amor, irmãos, que não é amor. Não é um amor incondicional. Não é um amor que vem de Deus. Né? Então, saber que eu e você e todos nós temos o reino. E não somente o reino está em você, Deus está em você, o Espírito está em você, mas nós estamos em Deus. Nós estamos nele. Né? Tudo está em Deus. E isso, irmãos, muda toda a nossa perspectiva das coisas. E aí nos faz, então, encontrar e ter uma nova visão. Amém? Eu vou continuar, senão eu não termino hoje. E alguns irmãos podem estar muito cansados. Graças a Deus. Irmãos, então, para finalizar aqui, eu quero falar sobre, então, o despertar. Nós falamos sobre o reino estar em você, ele está no teu coração, ele não está longe, ele está em ti, e ele precisa ser acessado, precisa se buscar, precisa se ir atrás desse reino, desejar este reino. Eu quero te falar sobre um exemplo, sobre um despertar. Talvez poderia ser o tema da mensagem, pastor Josué, o despertar. Eu acho que teria 500 likes, um tema desse, né, pastor? O despertar, as pessoas iam ficar curiosas. Eu quero falar sobre um despertar, que está lá em Lucas 15. Lucas 15, como muitos irmãos sabem, dentre outras coisas, vai nos falar sobre a parábola do filho pródigo. Né? Vai nos dizer sobre um dos filhos, o mais novo, em que ele chega no pai e ele diz, pai, me dê os meus haveres, né? Me dê as minhas coisas, a minha herança, me dê a minha vida. E aí este filho sai, e aí ele vai viver a vida do jeito que ele acha. Irmãos, o que eu posso comparar isso? Eu compararia a nós queremos viver o nosso próprio reino, porque aquele jovem que sai e ele se distancia do pai, ele queria o quê? Problema? Passar fome? Passar frio? Era isso que ele estava procurando? Não. Ele queria alegria, gozo, paz. Ele queria justiça, porque ele falou que o pai tem aí, ele tem que me dar, o justo é esse, eu tenho a minha parte. Ele pede isso, eu quero a minha parte. Eu não quero o que é do meu irmão, nem o teu, eu quero a minha parte. Ele queria justiça. Ele queria implantar o seu próprio reino, viver o seu próprio reino, como nós muitas vezes, ao invés de encontrarmos o reino de Deus, estamos tentando montar o nosso próprio reino. Achamos que a nossa família é o nosso próprio reino. Alguns acham que a igreja é o seu próprio reino. Outros acham que o seu trabalho é o seu próprio reino. Tem uns que, nem que seja o carro dele, ele acha que é o próprio reino. Se eu quiser rebaixar, eu rebaixo mesmo, não estou nem aí. E vou botar rodão. Porque esse é meu, eu que paguei. Né? E aí nós ficamos achando que as coisas são nossas, que esse é o nosso reino. Mas o que acontece, irmãos? Aquele filho, ele vai e ele acha então, como eu disse, lembra quando eu falei que nós muitas vezes achamos que o reino está do lado de fora e não em nós ficamos procurando paz, a justiça, viver o reino do lado de fora. Aquele filho, ele achava que estava do lado de fora e não lá junto com o pai, ele achava que estava do lado de fora, o que ele poderia viver. Mas a história vai nos dizendo que depois então que ele perde tudo e ele está ali então desejando comer a comida dos porcos que ele estava cuidando, a Bíblia nos coloca a seguinte frase, e caindo em si, houve um despertar, houve uma reflexão, houve uma lembrança, ele pensa, olha, os servos do meu pai, eles não passam por isso aqui, ele começou a se recordar, e aí houve uma busca, uma ação, ele se levanta, eu me levantarei, irei ter com meu pai. Encontrar este tesouro em você, irmãos, é essa mesma coisa, você parar de querer instituir o seu reino, e você perceber, cair em si, dizer, sabe de uma coisa? Eu vou buscar este reino, eu vou encontrar com meu pai, eu vou atrás do pai, eu vou atrás, eu vou buscar. E então, irmãos, a Bíblia nos fala
né? Que ele vai até o Pai, ele anda até o Pai, ou seja, ele percebe que o reino não é dele, mas do Pai. Ou seja, é no Pai que ele vai encontrar alegria, é no Pai que ele vai encontrar paz, é no Pai dele que ele vai encontrar o gozo, a justiça que ele estava procurando, é lá com o Pai. E aí, quando aquele filho chega, qual o pensamento dele? Ele diz, olha, eu vou pedir para ele me tratar como um dos seus servos. Porque se ele me tratar como um dos seus servos, então eu vou poder viver uma vida, né, melhor do que a que eu estava vivendo. Porque eu sequer mereço estar junto com ele. Eu sequer mereço viver junto com ele. Então, se ele aceitar isso, já é de bom tamanho. Mas isso não é viver o reino. Isso não seria viver o reino. Isso seria estar ali, como muitos às vezes estão ali, né? Alguma coisa respinga nele, ele participa de alguma coisa, mas ele ainda não está vivendo o reino. Aquele jovem, ele teve um vislumbre de deixar aquela vida, mas ele ainda não tinha chegado ao entendimento. Ele falou, não, você é um servo. Só que quando ele encontra o pai, o que é que o pai faz? O pai o coloca em situação de filho. O eutesia, a gente sempre fala aqui, né? A posição de filho, o pai não o recebe como servo, o pai o recebe como filho. É anel, roupa, vestes, tudo que tem aqui é teu. Então, naquele momento, ele passa a compreender, então, de que estar com o pai, de estar junto ali com o pai, iria fazer, então, ele viver aquela vida, não como um servo, mas viver aquela vida a qual o pai tinha para ele. E nós, então, a irmos encontrando este reino, não é apenas uma situação de que, eu estou aqui, eu estou indo para uma igreja, eu falto muitos cultos e agora eu quero estar mais presente, ou eu não sou ofertante e agora eu quero ofertar mais. Não é fazer coisas, irmãos, é estar junto com o Pai. Essa que é a preocupação. Aquele menino, ele ficou, eu vou lá fazer umas coisas para o meu pai para ver se pelo menos eu alcanço alguma coisa. Não, irmão. O Senhor, ele está te chamando para que você seja um com Ele. Tem uma canção, Voz da Verdade, que eu ouvia ela e eu falava, eu não dou conta de cantar essa canção. Mas agora eu acho lindo, irmãos, quando ele diz, somos um, eu e Deus somos um. E eu ouvia isso e eu falava, não, mas não é possível. Como é que esse homem está dizendo, eu e Deus somos um? Você não pode fazer isso. Mas como que eu posso viver se eu não estiver em Deus, irmãos? Como que eu posso viver? E ter essa consciência é muito importante. Então o filho pródigo percebeu isso, percebeu. E o outro? O outro não percebeu. Onde que estava o outro? Fazendo coisas, trabalhando, agindo simplesmente como servo. E quando ele chega no pai e fala, pai, o que o senhor está fazendo? Porque eu sempre estive aqui, eu sempre fiz tudo certo, esse outro vai, gasta todo o dinheiro com prostitutas, com mulheres, com pecados, e você o recebe, põe anel, manda fazer festa para ele, e eu que estou aqui. Irmãos, e por muitos anos, eu me sentia como aquele filho, eu olhava e dizia, gente, mas esse menino, ele não está errado, esse filho mais velho, ele não está errado, ele, né? Por que não faz uma festa para ele também? Por que né, dá um negócio para o menino? E eu ficava, né, eu faço tudo certo também, e eu não estou conseguindo. Aí chega o irmão desviado, e aí as coisas começam a dar certo nele, eu nunca desviei. Aí eu ficava indignado também, né? Tadinho. Mas sabe qual que era o problema daquele filho mais velho? Ele não se via como filho. Ele se via ali como alguém, como um servo ali. Ele não se via que... O que o pai diz? Tudo o que é meu é teu. Você é um comigo e você não percebe. Talvez estejam alguns outros aqui que sejam os filhos mais velhos e que ainda não perceberam que você é um com Deus. Perceba hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Esses dias, para finalizar, um amigo, pastor, ele se envolveu num acidente, né? Viajando aqui, ali, chegando ali, sei lá, Cocalzinho, ele atropelou, à noite ele atropelou um rapaz que estava montado num cavalo, um chacareiro. Tinha bebido algumas coisas e meio que entrou no meio da pista, numa baixada, ou seja, na hora que ele subiu, que ele veio, o rapaz estava lá. O cavalo morreu, o rapaz morreu.
E aí eu fui visitar esse meu amigo, e aí eu conversando com ele muito transtornado. E todo mundo tentando consolar da seguinte forma, né? Não, mas o rapaz estava errado, ele tinha bebido, não devia, você não tem culpa nenhuma. Sim, né? Muitas coisas realmente acontecem, mas ele estava transtornado porque ele ficava, é uma vida, né? O que vai ser agora? Um rapaz jovem, meu Deus, eu vou carregar isso comigo, né? De ter tirado uma vida. E aí eu falei para ele, olha, pastor, agora você tem uma oportunidade de conhecer a Deus um pouco mais, de uma outra maneira que você nunca conheceu. Por quê? Porque você sempre fez tudo certo, eu disse para ele. Você sempre fez tudo certo, você sempre foi um exemplo em tudo. E aí quando a gente é assim, eu dizendo para ele, quando a gente sempre faz as coisas muito certas, dentro daquilo que a gente aprende, né? Eu estou falando dentro da igreja, a gente vê as bênçãos de Deus como um merecimento. A gente vê as bênçãos de Deus, alguma coisa que acontece de bom na nossa vida, como, lógico, mas eu sou fiel, né, em tudo. E quando você comete uma falha, em que você fala, e agora, como que eu chego diante de Deus? Aí você vai experimentar graça, misericórdia. Porque Paulo ele diz, o trabalhador ele é digno do seu salário. Quando eu acho que eu estou recebendo pelo meu trabalho, eu estou recebendo um salário. E aquele filho mais velho, ele estava vivendo apenas salário. Ele não estava percebendo que ele precisava estar no Pai, que ele precisava viver. Por isso que ele nunca houve festa, nunca houve nada, porque ele não via aquilo que era do Pai como parte dele também. Encontrar este tesouro dentro de você é estar na posição de filho todo o tempo e saber que você está em Deus e, então, buscar, bater e pedir até que Cristo seja formado em nós. Amém?